Olá, meu amigo, olá, meu irmão, minha irmã. Vamos seguir aqui na nossa meditação, no segundo momento aqui dessa semana do retiro nosso. O nosso retiro, hoje, terça-feira, dia 2 de dezembro. Convido você a pegar o seu livrinho lá na página 23 para darmos seguimento à nossa oração do dia. Felizes os olhos que veem o que vós vedes. Convido você agora a ir para esse lugar que você preparou para a sua oração, escolhendo a postura mais adequada que te ajude a rezar e determinando o tempo que você pretende dedicar para essa oração. Lembrando que é bom que a gente dedique pelo menos 30 minutos. Se você consegue prolongar e ficar um pouco mais, ótimo, mas pelo menos 30 minutos do seu dia que você possa dedicar a esse momento de encontro com o Senhor. Tome algumas respirações mais profundas, trazendo o ar para dentro dos seus pulmões, talvez prendendo um pouquinho, soltando lentamente. Faça esse exercício algumas vezes, para que isso te ajude a se pacificar. Pacificar a mente dos pensamentos acelerados, pacificação também externa, procurando um lugar tranquilo, onde você preferencialmente não seja interrompido, longe do barulho de televisão, celular, rádio ou qualquer outra coisa que possa atrapalhar a sua concentração, a sua meditação. Tomando consciência de que eu quero me colocar nesse momento diante da presença do Senhor, diante desse Deus que está sempre presente, eu agora quero me fazer presente diante do Deus presença. Traço sobre mim, com bastante consciência, o sinal da cruz, o sinal da minha salvação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fazendo minha oração preparatória, pedindo nesse momento ao Senhor que Ele possa me ajudar para que todo o meu ser esteja voltado para Ele. Que o Senhor possa ordenar as minhas ações, os meus pensamentos, os meus sentimentos, os meus desejos, minha vontade. Que todo o meu ser nesse momento esteja voltado única e exclusivamente para Ele, para o seu louvor, para a sua adoração, para o seu serviço e também para o serviço dos meus irmãos. E diante da presença do Senhor é que quero fazer o pedido da graça, a graça que eu desejo alcançar hoje, nessa oração, nessa meditação. Rezemos juntos a graça a pedir. Senhor, dá-nos um coração simples e um olhar atento para reconhecer a Tua presença nos pequenos sinais do cotidiano e acolher Teu reino que chega em silêncio. Agora tomemos a palavra de Deus para a nossa meditação de hoje. O Evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 10, versículos de 21 a 24. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 21 a 24. Agora tomando a nossa Bíblia, É bom que você sempre marque o texto antes de começar a sua meditação. E a palavra de Deus nos diz assim: naquele momento, Jesus ficou imensamente alegre
sob a ação do Espírito Santo, e disse: Eu te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e eruditos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque isto foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E depois ele se voltou para os seus discípulos e lhes disse em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes. Eu vos declaro, muitos profetas e reis quiseram ver o que estás vendo e não viram, ouvir o que estás ouvindo e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você pode pausar esse vídeo e ler esse texto mais uma vez, ou até mesmo uma terceira vez. Você não precisa ler o texto até o fim. Se já no início ou no meio uma palavra, uma frase te chama a atenção, pare nessa palavra, pare nessa imagem que te chama a atenção e deixe que ela te fale com mais propriedade, com maior atenção. Saboreie a palavra de Deus. Muito bem, feita a nossa leitura de forma calma e pausada, nós vamos agora saborear essa palavra para tirarmos proveito dela. Por isso, convido você agora a fazer um exercício de imaginação. Vamos imaginar a cena. Se te ajuda, pode fechar teus olhos ou mantê-los num ponto fixo e use da imaginação. Imagine essa cena deste Evangelho. Contemple Jesus. Olhe Jesus que está recolhido, que nesse momento está em silêncio. Contemple seu rosto, seu olhar, seu semblante, sua postura. Observe, com os olhos da fé, a presença de Jesus, que está em oração. Aos poucos, Jesus vai exultando de alegria. Contemple Jesus nessa postura orante e vá observando como que aos poucos ele vai sorrindo, aos poucos ele vai levantando os seus olhos, olhando cada vez mais para o alto, para o céu, e contemple Jesus que começa a louvar o Pai. Jesus louvando o Pai pelos pequenos. Jesus louvando o Pai pelos simples de coração. Contemple o semblante de Jesus. Onde você está nessa cena? Você está por perto. Você está observando. E de repente, ele se volta para você. De repente, Jesus, que está com os olhos elevados ao Pai, ao céu, olha para você e diz com ternura: tente escutar as palavras dele, dirigidas a você. Felizes os olhos que veem o que vós vedes. O que essa frase desperta em você? O que essa palavra de Jesus
provoca a tua vida? Tenho buscado a Deus apenas no extraordinário, naquilo que chama a atenção? Ou estou aprendendo a reconhecer a presença dele naquilo que é simples? Deixe que a palavra provoque tua vida, teu coração. Refletindo para tirar proveito. Há uma sabedoria escondida na simplicidade, aquilo que é simples. E, no entanto, quantas vezes nós desprezamos o que é simples? Quantas vezes nós buscamos mais aquilo que é barulhento, extraordinário, aquilo que é espetáculo, aquilo que é grandioso, portentoso, que chama a atenção, como se Deus só pudesse estar lá nas alturas, lá naquilo que é alto. Mas o Evangelho insiste, é no pequeno que ele se revela, no que é discreto, naquilo que é silencioso, no dia a dia, no cotidiano da vida, é que Deus se revela. Jesus, na palavra de hoje, exulta em oração ao Pai, porque os pequeninos compreenderam aquilo que os sábios e os doutos não conseguiram ver. O reino, quando chega, não faz barulho. É como o rebento que brota de um tronco ressequido. Não é um exército que liberta, mas é uma criança que nasce num estábulo. Não é o poder que salva, mas o amor que redime. É preciso ter apreço pela simplicidade para ver a presença de Deus onde ninguém mais enxerga, no gesto de ternura, numa palavra que consola, numa presença fiel, no pão partilhado, na lágrima enxugada em segredo. É nesses pequenos detalhes que a promessa de Deus se cumpre. O reino é como um fermento misturado à massa. É invisível, mas é vivo, transformador. Ele age no escondido, fecunda o ordinário, penetra o cotidiano e o torna capaz de gerar vida. Não é teoria, é força em ação. Não é uma promessa distante, mas é realidade presente. O reino está aqui, misturado à farinha da nossa existência. Veja que belo. O reino está aqui, misturado à farinha da nossa existência, fazendo de nós também fermento para o mundo. Por isso, somente os simples, os que se abrem aos pequenos detalhes, conseguem perceber os sinais do reino. Eles veem os milagres escondidos nas pequenas vitórias, os prodígios disfarçados no cotidiano, a graça que passa despercebida aos olhos apressados. Jesus louvou o Pai, porque os seus discípulos viram
os frutos da missão, os corações tocados, as vidas transformadas. E ver assim é dom, é sinal de que o reino já começou entre nós. Felizes os olhos que veem o que vós vedes. Felizes somos nós, se ainda formos capazes de ver e, vendo, também testemunhar. Porque quanto mais nos abrimos, mais experimentamos essa alegria profunda que não passa. A alegria dos que sabem que Deus está no meio de nós e age silenciosamente, amorosamente. Deus age sempre, está sempre presente no cotidiano da nossa vida. Vamos tirar proveito dessa palavra, esse Deus que em Jesus hoje louva pelos olhos que conseguem ver a simplicidade das coisas. Nós vivemos hoje num mundo, numa cultura que muitos especialistas chamam de cultura narcisista, né? A cultura da rede social é a cultura da imagem. O tempo todo nós estamos, às vezes, muito preocupados com a imagem e tantas vezes projetamos aquilo que não é a nossa realidade. Tantas vezes queremos projetar que nós estamos sempre bem, sempre felizes, sempre alegres, sempre saudáveis. E nisso, tantas vezes, nós não conseguimos reconhecer a presença de Deus naquilo que é pequeno, naquilo que é humilde, naquilo que tantas vezes nem aparece. Tantos gestos de amor, tantos gestos de carinho, de solidariedade, de fraternidade, eles nem aparecem. Eu, tempos atrás, tive a oportunidade de ficar uns dias com as irmãs beneditinas no mosteiro lá em Salvador. E a convivência com aquelas mulheres, naquela convivência no mosteiro, me chamou a atenção para Deus que se manifestava todos os momentos na simplicidade das coisas, na simplicidade do vestir, na simplicidade do apresentar o alimento, na simplicidade do comer, na simplicidade da organização da casa, na simplicidade da hospitalidade. E foi uma experiência para mim muito significativa, porque eu pude encontrar Deus naquilo que era simples, que era humilde e que era pequeno. Acredito que é um pouco disso que Jesus faz hoje no Evangelho. Enquanto as pessoas procuravam milagres, prodígios, coisas portentosas, enquanto que os sábios e inteligentes, eles não conseguiam enxergar em Jesus o enviado do Pai, o Filho de Deus, Jesus vai perceber que são os pequenos, os pobres, os mais humildes, aqueles que conseguem enxergar nele a presença amorosa, a ternura do Pai. Vamos, nesse momento do nosso retiro, pedir ao Senhor que nos dê esses olhos. Aqui hoje, nessa meditação, o sentido que está sendo realçado aqui é o da nossa visão. Como eu tenho enxergado Deus em todas as coisas? Onde eu tenho procurado o Senhor? Tenho procurado o Senhor somente naquilo que é barulhento, naquilo que se apresenta como espetáculo, naquilo que chama a atenção? Ou até que ponto eu tenho conseguido encontrar Deus nas pequenas coisas do meu dia a dia, do meu cotidiano? Peça ao Senhor nessa oração que te ajude, que nos ajude a encontrá-lo em todas as coisas. Deus está presente, Deus habita
a todas as realidades, a todas as pessoas, a todas as coisas. Só que nem sempre nós conseguimos enxergar, nem sempre nós conseguimos captar essa sua presença. Por isso, faça silêncio agora no teu coração. Ative esse sentido da visão e consiga enxergar, pedir a graça de contemplar a presença de Deus naquilo que é pequeno, naquilo que é simples, naquilo que é humilde, naquilo que tantas vezes ninguém nem vê, nem presta atenção, nem observa. Deus está ali, na simplicidade das coisas. Converse com Deus, faça nesse momento o seu colóquio, converse com Ele como um amigo, conversa com outro amigo. Deixe que Ele te fale, fale na sua vida, fale no seu coração, e fale você também com Ele. Converse você também com Ele sobre aquilo que nesse momento está presente nos teus pensamentos, está presente nos teus sentimentos, no seu desejo, nas suas atitudes. Converse com Ele como amigo, conversa com outro amigo. Nós vamos concluindo esse momento de oração, de meditação, com o coração cheio de gratidão. Vou me despedindo do meu amigo e rezo a oração que ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
peço o auxílio, a proteção da Virgem Maria, que ela me ajude sempre o melhor modo de servir a seu Filho Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que você possa agora pegar o seu caderno de vida, seu diário espiritual, e que você possa fazer a revisão desse momento de oração. Revise a sua oração com muita liberdade. E nela escreva o que tocou o seu coração. O que nesse momento da nossa meditação foi mais forte? O que tocou o seu coração? Houve alguma palavra, ou uma imagem, ou um sentimento que ficou mais forte? Aquilo que ficou mais forte, coloque também lá no seu diário. Houve uma resistência? Você sentiu alguma resistência diante da palavra de Deus, diante daquilo que o Senhor foi colocando na tua vida, no teu coração? Escreva também isso. Se houve distração, se houve resistência, se houve dificuldade, gratidão, ou até mesmo consolo. Você se sentiu consolado com a palavra de Deus, com esse momento de oração? Escreva. Converse com Jesus sobre isso e deixe que Ele mesmo te ajude a ver o que você não consegue ver sozinho. Peça a Jesus que te ajude a ver aquilo que você não consegue ver sozinho. Tome nota e vá guardando essas anotações para que no sábado nós possamos fazer a nossa oração de repetição. Tá bom? Quero agradecer a todos que ontem, segunda-feira, participaram do nosso primeiro encontro presencial lá na comunidade Nossa Senhora da Paz. Tivemos cerca de 70 pessoas lá e foi muito bom. Foi um momento inicial mais para podermos explicar um pouco do método, como que vai funcionar e tirar dúvidas, e foi muito bom. Na próxima semana, ao invés de ser na segunda, será na terça-feira, dia 9, quando nós vamos ter o nosso segundo momento de encontro do grupo de partilha. Você é o nosso convidado. Fique em paz e que Deus te abençoe.